Pai, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 3 da Revista dos Jovens, que tem o título Conservando os Valores e Guardando a Identidade. Glórias a Deus. Então veremos mais um episódio aqui a respeito da vida de Daniel e seus amigos na Babilônia, e poderemos extrair importantes lições desse princípio que eles tomam uma postura ali de manter a sua identidade. E quando a gente diz que a Bíblia é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, nós podemos perceber que realmente a Bíblia tem resposta a todas as situações que podemos enfrentar. Glórias a Deus. Então hoje, por exemplo, quando vemos o ensino secularizado nas faculdades, até mesmo nas escolas, a gente percebe que há esse tipo de doutrinação, há esse tipo de ação do inimigo, de eliminar a identidade do cristão, de fazer com que ele absorva nessa cultura pós-moderna, que impregna a escola, que impregna as faculdades, fazendo que ele seja participante dentro dessas ideologias modernas que vão contra a nossa identidade, que vão contra os princípios bíblicos. E quando vemos nesta figura da revista, esta pessoa, essa mulher sem rosto, no lugar do rosto um espelho, ou seja, para ser apenas mais um produto, mais uma reprodução da qual a cultura moderna, as ideologias e o pós-modernismo quer imprimir na vida dos jovens, na vida daquele que está sendo educado, não somente na escola, mas até mesmo na mídia, através da mídia, e seja parecido com os outros, ou seja, você perde a sua identidade, perde seus princípios e vai se parecendo cada vez mais com este mundo. A Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo. Que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. Então não amamos o planeta, nem as pessoas, mas aborrecemos sim o sistema mudando. O sistema que cada vez mais leva o homem a pecar e quer normatizar o pecado. Quer dizer que tudo é normal, tudo é permitido, tudo é relativo. Mas não. O cristão, ele tem seus pés firmados na rocha. Ele aprende desde criança, na escola dominical, os princípios da palavra de Deus. E quando chega nessa fase, o mundo quer apagar, quer tirar seu rosto, quer tirar sua identidade. Mas Daniel e seus amigos é um exemplo. Temos na história desses jovens uma importante lição para os dias modernos. Então, mesmo separados, milhares de anos, o inimigo continua agindo da mesma maneira, usando novas embalagens, mas ele continua querendo apagar a identidade dos jovens cristãos. O texto principal diz: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Daniel 1:7. O resumo da lição diz: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Glórias a Deus. Então a gente já vê logo no texto principal, uma das estratégias ali do inimigo, do conquistador, era trocar o nome. E o nome, a gente sabe que para o judeu tinha uma suma importância, pois normalmente quando os pais davam nome aos filhos, a maioria dos nomes era relacionado ao Deus que eles criam. Então a gente vai ver o significado de cada nome, a gente vai ver que ali já compunha a identidade daquela criança que os pais desejavam, já eram bênçãos ou já era um propósito que eles queriam que seus filhos vivessem. E como veremos na lição, a gente vai ver o significado desses nomes que o chefe dos eunucos colocou ali naqueles rapazes, querendo já apagar, distorcer ali a sua identidade. O texto bíblico se encontra em Daniel 1, versículos 3 ao 7, que diz: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber,
Daniel, pois, de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e Amisael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. E os objetivos da nossa lição são descrever a submissão dos jovens hebreus ao ensino da Babilônia, conscientizar sobre os perigos da relativização de valores e de desconstrução de identidades, propor o ensino para hoje considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. Glórias a Deus. Então temos uma aplicação bem prática a respeito do que aconteceu e da postura daqueles jovens, como eles se mantiveram firmes e não perderam sua identidade. E agindo assim, com fidelidade a Deus, Deus os abençoou e eles prosperaram em tudo. Louvado seja o nome do Senhor mesmo, numa terra estranha, mesmo cativo, Deus os honrou e eles tiveram uma posição de destaque ali, não só no reino da Babilônia, mas em todos os outros impérios. Daniel, a gente vê que vai até Dário, então ele passa ali por vários reis e dominações e se manteve fiel a Deus. A gente vê que quando lemos a história de Daniel 6 a respeito da cova dos leões, já Daniel ali já estava com idade avançada e mantinha a mesma característica de quando jovem e quando chegou ali no cativeiro. Introdução. Desde o início do exílio da Babilônia, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perder suas identidades, à medida que poderiam gradualmente assimilar os valores da nova terra. Essa lição tem como foco principal o estudo das duas estratégias empregadas pelos babilônios para migrar a identidade piedosa dos jovens hebreus: a imersão na cultura e língua caldeia, e bem como a mudança dos seus nomes. Então foram essas duas estratégias de minar essa identidade. A questão da absorção daquela cultura nova, que eles poderiam ficar deslumbrados e acabar esquecendo seus valores, e a troca dos seus nomes, tirando então a sua origem e destoando então quem eles eram. Havia o emprego dessas duas estratégias que era comum aos dominantes, para forjar uma nova identidade daqueles que estariam ali ao seu serviço. Como veremos, a narrativa bíblica nos oferece valiosas lições sobre conservar nossa identidade espiritual e nossos princípios, principalmente diante da doutrinação ideológica presente atualmente na educação secular. Então, a gente percebe que essas estratégias que o inimigo usou naquela época também, o inimigo de nossas almas faz assim nos dias de hoje. A gente vê que a cultura está completamente absorvida pelo secularismo, pelo relativismo, pelas ideologias pós-modernas, e a escola é um instrumento do diabo nesse aspecto. Desde a faculdade, quando o professor é formado, a gente vê essa doutrinação. Todos aqueles que já passaram pela faculdade conhecem, já sabem disso, e talvez chegue ali, muitas das vezes, com suas convicções, e se ele não se manter firme, acaba saindo da escola completamente diferente, porque vai receber uma carga enorme dessa doutrinação. Os ensinos normalmente vão tendê-lo a se tornar marxista e absorver esses pensamentos, sempre contrário à palavra de Deus, sempre contrário nossos princípios, a nossa cultura dos ocidentais, que é essa cultura judaico-cristã. Então vão querer distorcer, desconstruir tudo isso, e a escola ter sido esse instrumento. E o jovem, então, ele pode se tornar presa fácil se ele não se comportar como Daniel e seus amigos. Primeiro tópico: Hebreus na Universidade da Babilônia. A gente vê que podemos fazer essa aplicação prática realmente. Eles tinham que ficar ali 3 anos sendo treinados dessa forma, até a alimentação era determinada pelo rei. Então, hoje a gente percebe também que uma universidade que dura 4, 5 anos é muito tempo também para aquele jovem ser bombardeado, e se ele não permanecer firme, realmente cede. Que Deus tenha misericórdia. Por isso há tanto medo às vezes dos pais cristãos, dos filhos que estão longe na universidade. Mas se ele era um aluno de escola dominical, se ele realmente se envolvia com a igreja, a gente entende que ele pode ter esse comportamento exemplar que teve Daniel e seus amigos. O rei ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus ao longo de 3 anos. Não era mera generosidade. Esse método fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de incorporar os povos conquistados ao seu serviço real. Concluído o curso de imersão, eles também teriam emprego garantido se aprovado no teste final.
Isso parecia uma grande oportunidade para Daniel e seus amigos crescerem acadêmica e profissionalmente no novo mundo, após terem sido selecionados pelo vestibular babilônico. Demonstrando conhecimento suficiente, os 4 jovens estavam sendo matriculados na Universidade da Babilônia, onde seriam treinados na nova cultura e nos seus costumes. Então parecia uma coisa boa. Quando o comentarista cita aqui o vestibular babilônico, qual seria esse? Seria essa seleção, jovens a quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. E antes disso, ainda tinha que ser da linhagem real e dos nobres. Então, essa seleção é porque Nabucodonosor queria esse seleto grupo para servi-lo, para estar ali no palácio. Então, não era uma generosidade, mas sim uma estratégia dos conquistadores de absorver esses jovens que talvez um dia poderiam estar revoltados ali e até servirem de pedra de tropeço. Então, ele dominava também de forma cultural e apagando a identidade desses nobres, desses jovens, para que pudessem ser serviçais ali no seu palácio. Então, pareceu uma oportunidade e é claro que aproveitaram no sentido de que aprenderam essa cultura, mas sem se contaminar. Então, da mesma forma que os alimentos, que eles já decidem não se contaminar com o manjar do rei também. É como a Bíblia diz, examinar tudo retém o bem. Então eles aprenderam e foram realmente exercitados e foram até os mais sábios em todas essas ciências, mas não perderam a sua identidade, não perderam a sua essência. Segundo os padrões da época, o programa de estudo era abrangente, envolvendo todas as letras e sabedoria. Versículo 17. Teriam aulas de matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia e religião, certamente. Então, quando a gente lê a respeito das letras, não quer dizer que eles iam apenas aprender a literatura, mas era todas essas ciências envolvidas. Segundo subtópico, o ensino caldeu. Os caldeus possuíam um padrão de ensino desenvolvido. Foram pioneiros nos estudos da astronomia e responsáveis pelo avanço da matemática. Eles também dominavam a escrita cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Por outro lado, o ensino caldeu era impregnado de astrologia e misticismo, formando seus magos, encantadores e feiticeiros. Daniel 2:12. Então a gente vê que era também chamado aqueles que passavam por esses ensinos, por essa instrução de magos, de sábios. Ocorre naquele momento que Nabucodonosor tem um sonho e chama todos esses instruídos, seus conselheiros ali, seus sábios, para interpretar o sonho. Só que eles não podiam, porque eles tinham talvez esses ensinos voltados à astrologia, misticismo, mas não conheciam o Deus que podia revelar o mistério. Então, só Daniel com seus amigos foram orar e pedir para Deus a interpretação do sonho. Mas eles também eram contados no meio desses sábios que haviam passado por essa Universidade da Babilônia. Tanto é que eles estavam em risco de morrerem se alguém não descobrisse o sonho. Mas era propósito de Deus, Deus revelar aquilo ao rei, e era propósito de Deus Daniel estar ali para poder receber a revelação de Deus e descortinar toda a história dos impérios que viriam a seguir. Então aquele sonho que Nabucodonosor teve da estátua, aleluia, Deus permitiu que ele conhecesse uma história que ia muito além do seu tempo, louvado seja o nome do Senhor, e tudo tem se cumprido, inclusive faltando agora só a pedra que é lançada como sermão para esmiuçar toda a estátua, se tornar um grande monte. A gente sabe que esse é o último reino, que é o reino de Cristo. Desse modo, ao serem introduzidos na educação daquele povo, os jovens hebreus estavam adentrando a um mundo totalmente diferente. Corria o risco de aculturação, isto é, perda da cultura e das crenças hebraicas, por meio da assimilação e acomodação à cultura dos caldeus. Então eles iam absorver tudo aquilo e corriam o risco que muitos jovens hoje acabam cedendo àquilo que aprendem na universidade, e daqui a pouco ele começa a copiar, imitar, querer participar daquele grupo social e a sua identidade é esquecida. Ele também sofre essa aculturação, mesmo no mesmo país, mesmo no mesmo estado, mas o que é ensinado lá é diferente do que ele aprendeu em sua casa, em sua igreja. Então eles tinham todo esse perigo, mas conseguiram ser fiéis. Glórias a Deus.
Isso fazia parte do plano de Nabucodonosor. Porém, os jovens traziam em suas mentes e corações os ensinamentos que haviam recebido em Jerusalém. Não recusaram o plano de estudo, pois estavam preparados em termos espirituais, morais e no conhecimento da Escritura para rejeitarem a doutrinação babilônica. Então, tão jovens, como a gente viu na lição passada, Daniel provavelmente tinha de 14 a 17 anos. Seus amigos provavelmente na mesma idade, e aquela seleção, lembra do vestibular babilônico que o comentarista cita dessa forma, Então, a mesma seleção, os jovens ali na mesma faixa etária. Então, tão jovens, mas eram fiéis a Deus, Ouviram os ensinamentos de Jerusalém, estavam ali cheios das palavras inflamadas dos profetas e permaneceram fiéis, e Deus também usou eles poderosamente, não só no reino, e demonstrou seu poder através da fé daqueles jovens. Os 3 passaram pela fornalha de fogo e Daniel também passou ali pela cova dos leões, sem nem todo aquele período perder a sua identidade. Terceiro subtópico: discernimento diante da estratégia inimiga. Nabucodonosor era conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada de reeducação e ressignificação das ideias na mente dos exilados, especialmente dos jovens. Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar a mentalidade das pessoas desde a tenra idade, sem usar métodos violentos, mas pedagógicos. Então, o inimigo, ele não deixa de ser inimigo. Ele tem suas estratégias, sua astúcia. Da mesma forma, Nabucodonosor, como conquistador, ele tinha esse entendimento. Ele não usava pela força nem pela violência, mas por essa aculturação. Ele queria fisgar de forma intelectual, reeducando, ressignificando os valores do jovem para que pudesse servi-lo e, ao mesmo tempo, aliená-los de seu futuro, de sua identidade, e até mesmo, como citei há pouco, essa intenção também é para eliminar a capacidade das pessoas de se revoltarem. Então estariam ali com esse emprego, entre aspas, e com essa função nova de servirem ao seu conquistador. E o diabo continua fazendo assim também nesses dias. Então esse mesmo modo de operação se repete hoje, quando os inimigos de Deus tentam deturpar os valores das crianças, adolescentes e jovens. Assim como Daniel e seus amigos, é preciso ter uma mente protegida pela palavra do Senhor e um coração sábio. Salmo 119, 11 e 12. Para aprender o que for útil e rejeitar todo conhecimento humano que perverte a verdade de Deus. Então hoje a gente vê ideologia de gênero, distorcendo a mente das crianças, querendo ser ensinada nas escolas. A gente vê que muitas das vezes alguém dá um alerta, grita, e alguém pensa, não, isso é um absurdo, ninguém vai ensinar isso na escola, mas estão inserindo. E a gente vê a questão de mudar a linguagem, a gente vê até as empresas que querem utilizar essa nova linguagem, criam-se então pronomes neutros, não é mais ele e ela, e cria outros tipos de artifício para ir distorcendo a mente, desde a criança até o jovem. Então que Deus nos ajude, que estejamos vigilantes e não permitamos essas coisas, que nós possamos também continuar sendo protestantes e protestar contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, da relativização de valores à desconstrução de identidades. Primeiro subtópico, a relativização da verdade. Caso assimilasse o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estariam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. Nos dias atuais, a primeira forma ocorre quando se procura legalizar concepções politicamente corretas, pela proibição de discurso, limitação do acesso à informação e outros mecanismos que restringem a liberdade de crença e de expressão. Então, por trás de alguns discursos políticos, querem calar a voz e querem tirar a liberdade de expressão. Hoje em dia, se você não estiver agindo de forma politicamente correta, você é taxado como um homofóbico, como um fundamentalista. Então é a forma que o inimigo usa para ensinar que não há verdade absoluta, cada um tem sua verdade, todos os caminhos levam a Deus. Então tudo isso vai fazendo com que tudo seja relativo.
Mas o crente, ele crê numa verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, né? E a gente crê que só Jesus é o caminho. Ele mesmo disse que ele é o caminho, né? Ou o único, né? Diz que ele é um dos caminhos. Jesus não mentiu, Jesus é o Filho de Deus. O caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então a gente sabe que existe só uma verdade. E quando a gente prega a nossa opinião, a gente, né, é tolhido, né? Ou seja, todo mundo tem liberdade, menos o cristão de propagar aquilo que ele crê. Por essa razão, em muitos lugares do mundo, cristãos enfrentam resistência na pregação do Evangelho. Em diversos países, a defesa de convicções e valores morais que decorrem diretamente da fé é considerada crime. O relativismo, por mais antagônico que seja, não tolera a defesa de qualquer absoluto, nem mesmo na esfera da religião. Na presente era, tudo se dilui e é adaptável. Segundo o sociólogo, essa época pode ser chamada de modernidade líquida. Interessante, eles querem aceitar todos os valores, todas as opiniões, né? Pregam um tal de pluralismo, mas quando a gente se expressa, somos taxados, né, de retrógrados, de fundamentalistas e de inimigo, né, dessa forma relativista que as pessoas querem viver, né? Então, só as verdades da palavra de Deus não pode ser aceita, qualquer outra pode, menos a palavra de Deus. Como vimos aqui, ela continua sendo resistência a essa maneira de viver. Tudo é relativo. Então a gente percebe que essa nossa identidade de crer na palavra, de crer em Cristo, né, tem sido cada vez mais, né, preterida por este mundo moderno, pós-moderno, que quer normatizar o pecado, que quer dizer que tudo pode, tudo é permitido. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Então a gente tem que viver nos princípios da palavra de Deus e saber que pecado continua sendo pecado e não pode ser relativizado, pelo menos para aqueles que querem ter eternidade com Deus, né? Quem quer somente viver neste mundo, apenas buscando seus prazeres, apenas buscando uma falsa felicidade, né, infelizmente vai ter uma eternidade sem Deus, né? Rejeitou a Deus nesta vida, vai viver a eternidade sem Ele. E, infelizmente o lugar não é bom, é o inferno, né? Deus tenha misericórdia. Então nós cremos assim, nós temos que ter a liberdade de pregar e de propagar a nossa crença, a nossa fé, né? Infelizmente o mundo que quer abrir porta para todo mundo fecha a do cristão. Então isso a gente vai ver na escola, na faculdade, na cultura, né? E o mundo está impregnado dessa maneira de pensar, né? Então os crentes são pessoas não gratas, pessoas politicamente incorretas, conforme, né, o pensamento do mundo. Segundo subtópico, desconstruir identidades. A segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. O que é identidade? É aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Nós cristãos, por exemplo, temos uma identidade bíblica, que expressa a nossa origem, crenças essenciais e a ética que professamos. Isso nos caracteriza e nos distingue. Foi o caminho da desconstrução que a Babilônia adotou com os jovens hebreus, ao trocar seus nomes, Daniel 1:7. Ao fazer isso, as penais em consideração ao rei e seus deuses pagãos intencionava fazer uma lavagem cerebral em Daniel e seus companheiros. Então parece uma coisa tão simples, né, trocar o nome, mas tinha essa importância também, tinha esse sentido, principalmente esses nomes que iam agora atribuir aos jovens, né, uma relação direta com os deuses da Babilônia, né? Da mesma maneira que os nomes em Jerusalém se referiam ao Deus único, agora, né, eles queriam distorcer sua identidade e dar nomes que se relacionavam aos deuses, aos muitos deuses que havia na Babilônia, né? Lembra do relativismo, né? Todo caminho leva a Deus, então aqui também na Babilônia havia esse politeísmo. E agora a identidade dos jovens sofria esse risco ao trocar os seus nomes, associando aos seus deuses, né? Novos nomes, a mesma identidade, né? Mas trocou o nome, mas eles eram fiéis e não perderam a essência, a sua identidade. Naquele tempo, os nomes pessoais tinham um imenso valor e significado, especialmente para os judeus, que o entendiam como expressão da personalidade e do propósito de vida de alguém.
Seus nomes foram mudados para que a Babilônia pudesse apagar de seus corações e mente as suas origens, e apagar o seu Deus. Então, o inimigo realmente é astuto. E ainda continua tentando apagar também as nossas características de crente, né? Então, alguém pode sofrer influência e daqui a pouco está nas festas mundanas, está participando de tudo que o mundo vende e ensina, né? Muda a sua característica, corta o cabelo, coloca um pince e daqui a pouco está completamente descaracterizado. Pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidade. O próprio nome Nabucodonosor era uma referência às divindades pagãs. Na língua arcadiana, Nabu-Kudurri-Ursur significa Nabu é o meu protetor, né? Então, o Deus da Babilônia estava ali também no nome de Nabucodonosor, né? E o seu significado é este: Nabu é meu protetor. Com isso, Daniel, que significa Deus é meu juiz, ó, o nome de Daniel, como é bonito, né? Deus é meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar, que quer dizer Bel protege o rei, outro Deus ali do panteão babilônico, né? Então, não era mais o Deus de Judá, e sim agora Bel, que era o Deus da Babilônia, protege o rei. Ananias, que significa Deus é gracioso, chamaram-lhe de Sadraque, que quer dizer iluminado pelo sol, mais uma divindade ali, adorada na Babilônia. Misael significa quem é como Deus, foi chamado de Mesaque, aquele que pertence à deusa Sesaque, né? Coitado, né? Então, de repente, né, tinha que aceitar esse novo nome, né? Mas mesmo assim, como vimos, né, no subtítulo aqui da lição, novos nomes, mas mantiveram a mesma identidade. Por fim, né, Azarias significa Deus ajuda. Deram-lhe o nome de Abednego, servo do Deus negro, né? Então vemos aqui que associaram o nome dos jovens a Bel, né, ao sol, à deusa Sesaque e também a Negro, outro deus babilônico, né? Embora não pudessem pedir tal mudança, isso não fez a menor diferença em suas vidas. A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações. Os novos nomes sociais não mudaram suas verdadeiras identidades e muito menos aboliram a centralidade de Deus, né? Daniel continuou Daniel até o fim, mesmo que chamavam ele de outro nome, né? Então, isso não apagou quem eles eram. Era uma estratégia do inimigo deles esquecerem, né, suas origens, a sua fé, o seu Deus. Mas eles não esqueceram. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, ensinos para hoje. Primeiro subtópico, fidelidade nas escolas e universidades. O fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, Daniel 1, 17 a 20, né, mantendo a integridade e fidelidade ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje, né? Então eles aprenderam, né, se tornaram ali importantes, né, em todas essas ciências, todos aqueles ensinos, mas não se perderam no meio do caminho. Isso nos dá um grande exemplo para hoje, né? Sobretudo, eles souberam proteger seus valores contra o ensino da época. Atualmente, a educação secular encontra-se igualmente carregada de ideologias nocivas, que procuram suplantar a educação clássica e os valores absolutos, valendo-se de pensadores secularistas, agnósticos, ateus, alinhados à ideologia anticristã. Muitos professores fazem uso de um ensino relativista, né? Então, hoje o foco não é só ser contrário à fé ou não crer, mas é desconstruir, desfazer. Então, é esse ensino que está impregnado nessas ideologias que está, né, bombardeando a mente dos jovens, das crianças. E como já falei, não só na escola, mas através de filmes, de séries, né, cultura em geral, tem sido esse instrumento para a desconstrução dos valores bíblicos. Vimos que vivemos uma época, uma sociedade líquida, né? Essa pós-modernidade quer diluir a nossa base, nosso fundamento, inclusive da nossa sociedade. Muitos centros educacionais são locais hostis aos cristãos, em virtude do ambiente e do conteúdo ensinado. Não raros crentes são pressionados a abandonar suas crenças ultrapassadas, aceitar a ciência e deixar as coisas da fé para trás, e confiná-la ao ambiente privado. Isso decorre do secularismo. O exemplo de Daniel e seus amigos nos mostra que é possível enfrentar esse ambiente
estando previamente preparados a responder sobre a razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15, né? Que papel fundamental tem a escola dominical nesse aspecto, né? De preparar o jovem, a criança. Né? Costumo dizer, por exemplo, uma criança que está aprendendo, né, muitas coisas contrárias à palavra de Deus na escola. Se ela não tiver um filtro, né, para pelo menos questionar, achar, não, eu aprendi assim na igreja, aprendi assim nos meus pais, chegar em casa e dizer, mãe, o professor não ensinou isso, ensinou aquilo. Qual é a verdade? Mas se ela não pelo menos tiver um ponto de partida, uma base para poder pesar o que está aprendendo e questionar. E como é que ela consegue isso? Na escola dominical. A criança aprende na escola dominical e vai ter um contraponto, né, para quando receber o ensino errado, estranhar. Mas se ela não vai para a escola dominical, se é uma criança que vive em casa na televisão, só absorvendo já, se preparando para quando chegar na escola, já está com a mente distorcida. Qual é o filtro que essa criança vai ter? Né? Como os pais estão pecando quando não levam seu filho para a igreja, principalmente para a escola dominical. Que Deus nos ajude, porque o pão amargo depois vai ser comido. É o que vai nos reservar no futuro, se a gente não educar nossos filhos, como Deus, né, instruiu Israel, né, que era fundamental que os pais instruíssem o menino no caminho que eles deviam andar. Era sentado, era levantando, andando, era salmodiando no caminho, ensinando as verdades bíblicas, a revelação de Deus. Que Deus nos ajude e tenhamos esse despertamento, os pais, né, ou os jovens que serão futuros pais, de não negligenciar essa base aos seus filhos. Né? Que Deus nos ajude. E, infelizmente, agindo dessa forma contrária, né, a gente vai ter uma futura geração cada vez pior, né? Que Deus nos ajude. Retendo o que é bom. Nem tudo aquilo que os jovens hebreus aprenderam era negativo e ofensivo à fé em Jeová. Durante os 3 anos de estudo, como vimos, eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano. Grande parte desse conteúdo era importante, pois lhe proporcionava habilidades e competências intelectuais, né? Então, matemática, medicina, algo da agricultura, né? A língua ali, o cuneiforme, né? O domínio ali daquelas letras. Então, isso não era contrário à fé. Contrário à fé era o misticismo, né? A astrologia, a questão dos seus deuses, né? Então, e o próprio comportamento, né, no palácio. Vemos que eles decidem não se contaminar com aqueles manjares que eles iam comer, que era o contrário à sua lei. Então, algumas coisas realmente eram detonantes, mas outras eles podiam absorver sem pecar. É a mesma coisa no ensino, né? A instrução é fundamental, se formar é fundamental, os jovens terem uma profissão, né, é fundamental. Mas pode passar por ali, examinar tudo e reter só o que é bom. Glórias a Deus. O próprio registro bíblico enaltece, ao final do período, a aquisição de conhecimento e a inteligência de Daniel em todas as letras de sabedoria. Daniel 1,17. Esse fato é um forte indicativo de que podemos aproveitar o conhecimento e a sabedoria não tipicamente religiosa, desde que não contraste a verdade de Deus. Daniel não demonizou toda a cultura da Babilônia e o ensino dos caldeus. Com muita sabedoria comparou aquilo que os seus professores ensinavam com o que havia aprendido de seus pais e líderes de Judá. Ele usou um filtro para aproveitar o que era bom e rejeitar o que era nocivo. Está vendo? Filtro. É o que o jovem, que a criança precisa ter. E só vai adquirir isso, né, examinando a Escritura, aprendendo a palavra. De idêntica maneira, o jovem cristão pode e deve valorizar o estudo secular, pois além de proporcionar conhecimento, serve para a formação profissional e para o mercado de trabalho, área na qual o crente pode ser usado por Deus e fazer a diferença. O segredo é submeter tudo ao crivo da Sagrada Escritura. 2 Coríntios 10:5, Atos 17:11. Né? Nesses dias teve uma polêmica que eu não adentrei muito nela, mas de um pastor dizendo que não era para mandar os filhos para a universidade. A gente sabe o risco, sabe, infelizmente, as influências que está havendo hoje, mas nós temos que enviá-los, porque eles precisam se formar, eles precisamos ter crentes, médicos, advogados. A formação acadêmica é importantíssima para os nossos jovens, mas
eles também precisam estar preparados para o que vão enfrentar e usar, né, esse modelo, esse exemplo de Daniel, para passar por tudo isso e sair do outro lado, do mesmo jeito que entrou, com a mesma identidade, né, com a mesma essência, sem perder os seus valores. Essa é a importante lição em Daniel, né, que a gente pode extrair, né, dessa lição de escola dominical. Que Deus nos ajude, que cada jovem tenha essas convicções, né? Poder, como diz aqui em 1 Pedro 3,15, né? Poder responder, né, prontamente, né, pacificamente, a respeito daquilo que ele crê, a respeito da sua fé. Glórias a Deus. Estar preparado para isso, né? Não deturbiar, não ser alguém que não conhece, que não entende. E qualquer argumento contrário ele vai ceder, porque ele não tem base, não tem fundamento. É como a palavra que caiu no meio das rochas e como nasceu prontamente, mas como não tinha raiz, logo secou-se, né? Logo se perdeu, né? Logo morreu. Que Deus tenha misericórdia. E o terceiro subtópico, mantendo a identidade em tempos pós-modernos. Tal como fez as penais, o mundo procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, onde falta firmeza e consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. O espírito desta época procura seduzir os crentes da necessidade de sua identidade própria, dada por Deus, tratando isso como algo ultrapassado. O mundo fala em abrir a mente, flexibilizar as convicções, desconstruir as tradições arcaicas. Em cada área da vida se percebe a estratégia de mudança de nomes. A ideologia de gênero procura destruir a identidade sexual, o sincretismo busca acabar com a identidade religiosa, o relativismo se propõe a desfazer da identidade moral. Como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária. Pode até mudar o nosso nome, mas não consegue mudar quem somos, cristãos, aquele que crê e vive em Cristo. Amém? A gente viu aqui várias palavrinhas, né, que usam hoje, né, como artifício semântico para tentar mudar o nome também das coisas. Né? Ideologia de gênero não é mais só macho e fêmea, não é mais sexo, é gênero. Né? Então, de forma semântica, querem distorcer. Né? Sincretismo, né? Todo caminho leva ao céu, vou misturar tudo, todas as religiões têm alguma coisa de boa, para botar tudo em um caldeirão e misturar, e vai sair coisa boa aí. Vai sair algo bom dali que vai conduzir o homem a Deus. E o relativismo, né? Nem tudo é pecado, depende do momento, da época, da situação. Então, uma coisa pode ser pecado hoje, amanhã não é. Então, cada dia vai se normalizando o pecado e até legalizando, né? Porque a justiça, o legislativo vai também sancionando o pecado, e que Deus tenha misericórdia de nós. Então tudo isso vai tentar mudar a nossa identidade, mas continuemos como cristãos, né? Aleluias, seguindo a Cristo, renunciando a nós mesmos, tomando nossa cruz e para alcançarmos o caminho, o nosso objetivo, que é chegar a Deus. Conclusão: como vimos, as escolhas e determinação de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual e nossos princípios, mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos do caminho da verdade. É preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido, segundo Timóteo 1:12. Né? E olha que Daniel e seus amigos eram forçados àquela situação, mas eles conseguiram se desviar do mal, aleluia, não se contaminar e serem fiéis. Glórias a Deus. E hoje, qualquer coisinha, apenas às vezes um apelo social, as pessoas já cedem e já vão com a maré, né? Já são, Maria vai com as outras, né? Ou seja, aquela historinha, né? Você não é todo mundo, mas às vezes alguém quer imitar todo mundo, quer ser igual a todo mundo. Que Deus nos ajude e mantenhamos nossa identidade. Amém? Talvez essa seja uma das mais importantes lições desse trimestre. Glórias a Deus, em relação a essa nossa resistência, essa nossa convicção de fé, para manter a nossa identidade. Próxima lição, ainda continuando sobre esse tema, vamos falar sobre uma firme decisão de não se contaminar. Glórias a Deus. Amém? Então, introduzimos hoje essa importante lição,
que ainda vai ter alguns reflexos, né? Questão de não se contaminar, questão de não se dobrar, né? Como os jovens que foram parar na fornalha ardente. E por fim, né? A gente vai falar lá na frente sobre Daniel, né? Na cova dos leões, que é o tema do trimestre. Na cova dos leões. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvamos te agradecendo por essa lição, Pai, tão importante. Cada jovem possa entender e perceber, Pai, aleluia, a importância de manter sua identidade, não perder sua essência, ainda que passe, Pai, por um turbilhão, Pai, de ataque do inimigo, de influências que o mundo quer, Pai, imprimir no nosso caráter, na nossa vida, Pai. Que Deus nos ajude, que o Senhor fortaleça cada jovem que está na universidade hoje, também as crianças, Pai, na escola, Pai, que possam ter esse filtro, Pai, que os pais tenham essa importante preocupação, essa responsabilidade de conduzi-los no caminho, de levar seus filhos à escola dominical, Pai, para que eles possam aprender e um dia também poder resistir a toda ideia, a todo pensamento contrário. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.